Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde, comecinho de noite. E creio que o Senhor tem algo para ministrar ao seu coração. Amém? E que você estivesse nesse momento levando somente ao Senhor, para que Ele possa estar edificando você, transformando você por meio da palavra viva, poderosa e eficaz. Amém? E o tema que nós queremos ministrar nessa tarde é algo que o pastor Aloysio trouxe hoje cedo para nós, uma palavra poderosa. E o assunto que ele nos trouxe talvez é uma resposta a um questionamento que muitos de nós fazemos quando estamos sendo ministrados pela graça de Deus. Nós temos falado sobre a graça, nós temos ministrado a graça, a palavra da graça tem de fato transformado as nossas vidas, mas diante desse assunto, muitos questionamentos às vezes podem surgir. E um deles, que é uma pergunta que o pastor Aloysio, nós também pastores acabamos recebendo sempre, pastor, como que nós podemos conciliar graça com santidade? Uma vez que nós pregamos a graça de Deus, o favor imerecido, como que eu posso conciliar isso com santidade? Uma vez que o entendimento, a vez que nós temos de santidade, é que a santidade é através de uma disposição nossa. E por causa disso, muitos acabam achando que não há conciliação entre esses dois termos. Você sabe, acredite em mim, a palavra de Deus ela não se contradiz, ela se completa, amém, meu irmão? Por isso é importante que nós tenhamos um verdadeiro entendimento de que uma coisa é a santidade. E acredite, o fato de estarmos debaixo da graça, o fato de nós andarmos na graça, não significa e não anula o fato de que o Senhor também deseja e quer que nós sejamos santos, que nós andemos em santidade. Sabe, a palavra de Deus fala muito a respeito disso, de sermos santos, de andarmos em santidade. Mas uma vez que nós temos esse entendimento, essa clareza, é preciso, então, conciliar esses dois termos. E é sobre isso que nós queremos falar nessa tarde, amém, meu irmão? Por isso eu oro, para que você possa, de fato, ter olhos abertos para enxergar aquilo que o Senhor irá ministrar aos nossos corações. Você sabe? É muito importante que nós entendamos algo. Não é que o Senhor, ele uma coisa anula a outra. Não é que a graça anula a santidade. Mas é importante que nós entendamos que, na ótica de Deus e em relação ao que Deus faz e opera nas nossas vidas, existem coisas que elas vêm em primeiro lugar. Existem coisas que completam outras coisas. Por isso que, quando nós tratamos de graça e santidade, é importante que nós entendamos algo, que a graça, ela é certamente o fator primordial ali, que nos levará a viver uma vida de santidade. É como, eu vou dar um exemplo para você entender. Sabe por que muitas vezes nós erramos nisso? É porque às vezes nós estamos muito focados no resultado. Nós estamos muito focados no fruto. Então existem pessoas que às vezes eles ficam o tempo todo focados em ser santos. Eu preciso ser santo, eu preciso andar em santidade, eu preciso. Mas quanto mais ele faz isso, menos ele consegue alcançar isso na vida dele. Por quê? Porque o foco dele está errado. O foco dele está no resultado. O foco dele está no fruto. E acredite em mim, tudo é uma questão de mudar o foco. De você passar a olhar para outro lugar. É como se fosse uma árvore. Presta atenção no que eu vou te falar agora. É como se nós fôssemos uma árvore. Você sabe qual é o problema de muitos? É que às vezes eles ficam focados em dar fruto. O fruto é a santidade. Eu quero dar fruto. Eu preciso de dar fruto. Eu tenho que dar fruto. Mas eles esquecem de focar na raiz. E acredite em mim, o que vai produzir o fruto é o quê? É quando você passa a focar na raiz. É quando você passa a focar na raiz, porque é por meio da raiz que aquela
atenção. Nesse exemplo que eu te dei, a raiz é a graça. Quando nós focamos na graça, quando nós focamos na raiz, sabe qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser a santidade. Porque a santidade aqui é o fruto. Então é tudo uma questão de mudar o foco. É tudo uma questão de entendimento acerca de para onde eu devo olhar. Quando muitos estão tentando focar no resultado, muitos estão tentando focar no fruto, há outros que começam a olhar para quê? Olhar para a raiz. Sabe, você vai perceber isso na palavra de Deus. Eu gosto muito de dar aula no seminário. E algumas matérias eu gosto mais que outras. Eu gosto muito de ministrar, por exemplo, acerca das cartas de Paulo. Romanos, Coríntios, Gálatas. Sensacional. Você sabe uma coisa interessante? Quando você passa a estudar essas cartas, você vai perceber que as cartas paulinas, elas seguem sempre o mesmo padrão. Todas elas. Todas elas são divididas em 2 blocos. Esses blocos, ao estudar, ao fazer o estudo dessas cartas, nós dividimos então elas em 2 blocos. O primeiro bloco é o que nós chamamos de querigma, que é o quê? Proclamação. Querigma significa proclamação. Então as cartas de Paulo, elas sempre começam proclamando. E o que é proclamar? É proclamar as verdades da graça de Deus. É proclamar os frutos da graça, aquilo que o Senhor conquistou, aquilo que o Senhor fez por nós. Então as cartas sempre começam assim. Então é por isso que Paulo, ele sempre começa colocando você numa posição. Se você, por exemplo, pegar a carta de Efésios para estudar, você vai ver que a carta de Efésios começa falando que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Presta atenção. Então a carta não começa falando, seja santo, faça isso, faça aquilo. Não. O foco dela é o quê? É aonde eu estou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o foco dela é na posição, naquilo que o Senhor fez, naquilo que Ele conquistou. Uma vez que Ele me coloca nessa posição, presta atenção, você vai perceber que lá no meio da carta Ele muda um pouco. Por exemplo, vou voltar aos Efésios. No capítulo 1 de Efésios, ele começa que nós estamos sentados. Mas se você for para o capítulo 4, ele vai começar o capítulo 4 falando assim: agora que você está sentado, estou parafraseando, mas é mais ou menos isso que está escrito lá, você deve andar. Presta atenção, ele fala isso. Andai de maneira digna da vocação que você foi chamado. Olha que coisa interessante. A carta começa colocando você numa posição, sim ou não? Mas depois o que ela faz? Ela fala para você andar. Está entendendo? Em outras palavras, primeiro você foca onde? Na raiz. Primeiro você fala quem nós somos, quem eu sou em quem? Em Cristo. Qual que é a minha posição? Aonde eu estou? Uma vez que eu sei aonde eu estou, uma vez que eu sei qual é a minha posição, sabe o que isso vai fazer? Presta atenção. Isso vai me dar poder para andar em santidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, primeiro eu sei quem eu sou, depois eu ando de modo digno da vocação que eu fui chamado. Você sabe? É interessante se você pegar a sua Bíblia, para mim, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Se tiver como projetar, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, isso é Paulo escrevendo aos Coríntios, amém? Aos santificados em Cristo Jesus, presta atenção. Você sabe, presta atenção aqui. Quando Paulo escreveu essa carta, eu não sei se você sabe, mas Paulo escreveu essa carta com o fim de corrigir a igreja de Corinto. Essa igreja era terrível. Esse povo aqui estava fazendo coisas terríveis. E então essa igreja de fato ela tinha um problema. E Paulo precisava de corrigir esse problema. E aí Paulo começa a escrever a carta a essa igreja. Mas ao invés de escrever a carta focando no problema, presta atenção. Ao invés de escrever a carta falando, vocês estão em pecado, fazendo tudo errado, não nascer desse jeito. Não, Paulo não fala isso. Paulo não começa a carta focando no problema. Olha que coisa interessante. Paulo começa a carta focando, sabe aonde? Na raiz. Então, ao invés de focar no problema, olha o que ele fala. Ele começa falando quem que aquela igreja era.
aos olhos de Deus. Porque uns são os olhos naturais. No olhar natural, você podia pensar que aquela igreja é terrível, só não. Mas não era esse o olhar de Deus acerca daquela igreja. O olhar de Deus era diferente. Olha o que a Bíblia fala. A igreja de Deus que está em Corinto. É interessante que ele começa falando que aquela igreja era do diabo, só não. A igreja de Deus. Essa igreja pertence a Deus. Olha que coisa poderosa. Mas aí depois ele fala aos santificados. Então aquela igreja que aos olhos naturais podia ser uma igreja cheia de pecado, ele começa chamando aquela igreja de quê? Santos. Vocês são santos. Mas aí depois ele fala algo que é chave nesse texto. Aos santificados, chamados para serem santos. Olha que coisa poderosa. Presta atenção que é importante você entender isso. Primeiro ele fala que nós somos santificados, ou não? Mas depois ele fala que eu também sou chamado para ser santo. Está entendendo o que eu estou falando? Em outras palavras, ele primeiro me coloca em uma posição. Qual que é a posição? Eu sou santo. Mas eu sou santo não pelo que eu faço, presta atenção, eu sou santo pelo que ele fez. E porque agora eu estou nele, eu posso dizer que eu sou o quê? Mas porque eu estou nele e posso dizer que eu sou santo, eu posso andar em santidade. Está entendendo? Porque eu fui chamado para ser santo. Sabe, meu irmão, essa chave é fundamental quando o assunto é santidade. O que eu estou querendo mostrar para você é que quando eu estou firmado na graça de Deus, quando eu entendo a graça, quando eu tenho revelação da graça, então eu vou ter poder para andar em santidade. Percebe? Para viver uma vida santa. Enquanto muitos estão focados em serem santos e fazerem por onde? Na força do braço. Outros entendem, por revelação, que eles já o são. Nós somos santos. Amém, meu irmão? Você é santo. Independente ou a despeito de qualquer coisa que eu quero te falar, você é santo. E você é santo porque ele é santo. E é esse o assunto que nós queremos falar nessa tarde. Por isso, você sabe, a grande verdade que eu quero compartilhar com você é que não existe santidade sem graça. Essa que é a verdade. Se eu quero ser santo, eu então preciso, de fato, de compreender a graça de Deus. Mas aí alguns nesse momento falam, pastor, mas a palavra fala que nós devemos ser santos. Sede santos, como ele é santo. Então se a palavra está falando que eu tenho que ser, é verdade. Mas eu tenho que ser da forma correta. Eu tenho que ser da maneira correta. Eu tenho que focar na coisa certa, para que eu possa então viver o que o Senhor tem para mim. Eu vou falar para você, muito cuidado, porque há pessoas que querem pegar certos textos da Bíblia e aplicá-los fora do contexto. Esse texto que eu acabei de falar para você, Sede Santo, vamos ler esse texto para você entender de fato o que o Senhor está querendo falar para nós. Abre para mim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Por isso, presta atenção, olha para mim. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente aonde? Na graça. A Bíblia fala que eu devo esperar na graça que vos está sendo trazida por meio do quê? Da revelação. Presta atenção que isso é uma chave espiritual. Pedro está dizendo aqui que eu tenho que ser sóbrio e esperar na graça, porque a graça está sendo trazida por meio da revelação de Jesus Cristo. À medida, presta atenção, que eu tenho revelação de Cristo, à medida que eu tenho revelação da obra consumada, à medida que eu tenho revelação do que Cristo fez, presta atenção, eu vou tendo mais e mais revelação da graça, e isso vai me tornando uma pessoa firme, mas não firme em mim mesmo, mas não firme nas minhas obras, mas não firme no que eu sou capaz de fazer. Firme aonde? Na graça. Nós estamos firmes na graça. Não é no que eu faço, não é no que eu deixo de
Não é no merecimento, é na graça de Deus. E aí olha o que ele fala no verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Presta atenção. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou. Mas é interessante, a ordem de Pedro, ela veio depois que ele falou que nós tínhamos que ter revelação da graça. Vou explicar para você. O que Pedro está falando é o seguinte: primeiro nós temos revelação da graça, de Cristo, da obra consumada. À medida que nós temos revelação disso, nós vamos firmando-se nela. E porque nós estamos firmes nela, agora nós podemos ser santos. E ao ser santos, nós estamos obedecendo o Senhor. Está entendendo o que eu estou falando? Em outras palavras, essa santidade, ela depende de algo, não é do que eu faço. A santidade depende da revelação que eu tenho. É por isso que eu digo para você, a graça é a raiz, a santidade é o fruto. O problema é que muitos de nós queremos pensar o contrário. Queremos focar no resultado. Tem que ser. Tem que fazer por onde? Eu preciso de ser santo, porque se eu for santo, eu vou agradar o Senhor. Deixa eu falar para você que não é assim que funciona. Sabe quando que você agrada o Senhor? Presta atenção. A Bíblia fala que nós agradamos o Senhor quando nós cremos. Sabe qual é a forma de agradar o Senhor? Crendo. Crendo no quê? Na obra dele. Crendo no que ele fez. E à medida que eu creio e tenho fé, eu agora posso me tornar como ele deseja que eu seja. E aí o Senhor vai poder de fato olhar para mim e ver essa santidade que não é minha, mas é dele. Mas o resultado, presta atenção, é que as minhas atitudes, acredite em mim, serão santas também. Porque eu mudei o foco. Está entendendo o que eu estou falando? Porque eu parei de olhar para mim, o fruto. Esse é o problema. Sabe uma coisa interessante sobre isso? É que fruto é uma coisa que acontece de forma natural, involuntária. Eu não preciso me esforçar. Você já viu uma árvore se esforçando para dar fruto? Sim ou não? Não. A árvore não se esforça para dar fruto. Não tem como eu forçar uma árvore a dar fruto. Essa que é a verdade. Eu não forço. Dá fruto, dá fruto. É o pastor que pega o discípulo dele e fala: seja santo, rapaz. Não adianta nada. Ele vai dar conta. Ele não vai conseguir. Percebe? Isso não resolve. Então você não exige, você não obriga, você não ataca o problema, você foca onde? Você foca na raiz. Pastor, então de que forma que isso pode tornar realidade na minha vida? À medida que eu ouço a palavra da graça, à medida que eu ouço essas verdades, como eu disse para você, essas verdades elas vão se tornando realidade na minha vida. E aí, de forma às vezes involuntária, o fruto começa a aparecer. Percebe? Eu falo isso por experiência própria. Todo o tempo que eu tentei fazer e agradar, por mais que eu tentava agradar o Senhor do meu jeito, o resultado era sempre fracasso. Tá vendo? Eu tentando ser santo, tentando não pecar, até o dia que eu entendi que não era assim. Até o dia que eu tive revelação de que não era através do que eu fazia, eu deixava de fazer, mas era a partir do momento que eu tinha a revelação da graça, do favor. E aí o resultado era que o fruto vinha. E sabe o que é interessante? É que o fruto vem e você mesmo nem vê. Porque fruto é uma coisa assim, já viu? De repente está lá. Quando você estava forçando para ser, nada acontecia. No dia que você parou de forçar para ser e simplesmente se dispôs a ter a revelação da palavra, da graça, teve a revelação dessas verdades e parou de focar no resultado e passou a focar na raiz, passou a focar no Senhor, as coisas começaram a acontecer. E as mudanças vêm. E as pessoas começam a olhar para você e falar: uau, não é que o fulano está mudando mesmo? Não é que as coisas estão acontecendo na vida dele? Não é verdade? Nem você viu. Alguém chega em você: nossa, fulano, você está tão diferente. Você fala: mesmo? Eu não percebi. O que você fez?
a forma do Senhor nos transformar é por meio da revelação. E à medida que eu tenho revelação de quem eu sou, à medida que eu tenho revelação dessa graça, o resultado dessa revelação vai ser isso, vai ser transformação, mudança. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso que santidade não é você lutar contra o pecado. Até mesmo porque, acredite em mim, vou falar para você, você não luta contra o pecado. Percebe? Não luta. Você tem revelação de quem você é. Você tem revelação do que Cristo fez. E é isso que te dá vitória no final das contas. É essa revelação que vai dar vitória para você no final. Sabe? É interessante que o contrário de santidade na Bíblia, acredite, o contrário de santidade não é pecado. Sabia? Porque na verdade a santidade, ela não tem algo necessariamente a ver ali com o pecado. Sabe o que significa santidade? Separado. Significa que antes eu estava numa posição e agora eu fui colocado em outra posição. Foi exatamente o que aconteceu com você no dia que você criou. Você estava numa posição, mas agora você foi colocado em Cristo. E é por isso que você pode dizer que é diferente mesmo. Por que eu sou diferente? Porque eu estou nele. E por que eu sou santo? Porque eu estou nele. Por que eu posso dizer que eu estou separado? Porque eu estou nele. Em outras palavras, tudo depende dele. E dentro disso, quero falar para você, na verdade esse é o contexto que nós queremos trazer. Existe um texto lá em Hebreus, capítulo 12. Dentro desse texto, usando de alguns exemplos na palavra, eu quero mostrar para você o que faz com que muitas vezes nós não, de alguma forma, não consigamos, presta atenção, viver essa santidade que nós estamos buscando. Porque a nossa ideia de santidade, na grande maioria das vezes, se eu falar de santidade para você, automaticamente, para onde você vai jogar isso? Você vai jogar isso para o lado da pureza, sim ou não? Então, ser santo é ser puro. E pureza, na maioria das vezes, está ligada ao quê? Está ligada a coisas ligadas ali à sensualidade, ao sexo, prostituição. E essa talvez seja a nossa maior preocupação, porque de fato é um problema hoje no nosso meio. É um grande problema. E é interessante que a palavra de Deus associa sim a santidade a isso. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, verso 14. Presta atenção. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer agora. O autor de Hebreus diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação. A ordem é o seguinte: tenha paz com todos. Isso tem a ver com relacionamentos, ou não? Mas segundo, e a santificação, como eu disse, tem a ver com separação, santidade. Viver uma vida, que agrada o Senhor, viver uma vida que cumpre ali, separar de fato o mundo das coisas do mundo. E ele diz o seguinte: porque sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Então ele diz: olha, seguir a paz com todos é a santificação, porque sem essa santificação ninguém verá a Deus. E o verar a Deus aqui, presta atenção, não tem a ver com o dia que você vai encontrar o Senhor, presta atenção, não é isso que ele está falando. Esse verar a Deus aqui tem a ver com a revelação do Senhor. É isso que ele está falando. Esse ver aqui tem a ver com a revelação, é conhecer o Senhor, é ter revelação dele. Porque quanto mais eu tenho revelação dele, eu disse para você, mais eu vou ser uma pessoa santa, separada. Mas aí, eu quero focar no que o autor vai colocar daqui para frente. Então ele coloca duas coisas, presta atenção. Ele fala que nós temos que ter paz com os homens, com todos, e ele fala que nós temos que ser santos, amém? E aí ele fala o seguinte: atentando, aí depois ele fala como que eu posso ter isso. Alguém pergunta: pastor, como que eu posso ser santo, ter santidade e ter paz com os homens? Aí o autor fala: atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso. Faltoso em quê? Olha o que ele diz: separando-se
da graça de Deus. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando o seguinte: sabe de que maneira nós podemos não ter um relacionamento com os homens, não ter paz com os homens, e ao mesmo tempo também não termos uma vida santa? Ele explica: é quando, presta atenção, nós nos separamos da graça. Aí alguém pergunta: pastor, é possível separar-se da graça de Deus? Sim ou não? Tem como um homem de Deus de alguma forma separar-se da graça de Deus? Abra para mim Gálatas, capítulo 5, verso 4. De Cristo vos desligastes. Presta atenção. A Bíblia está falando que é possível você se desligar de Cristo. Vós que procurais o quê? Justificar-se pelo quê? Pela lei, é o que Paulo está dizendo. E eu quero falar para você que essa carta não foi escrita para ele. Essa carta foi escrita para crente, que estavam vivendo na dispensação do quê? Da graça. A igreja. Então Paulo está dizendo aos Gálatas o seguinte: vocês por algum tempo de fato talvez estavam debaixo da graça, mas em um determinado momento vocês decaíram da graça. A pergunta é: pastor, é possível alguém decair da graça? Sim. Quando? Quando eu começo a querer me justificar pelas obras da lei. E isso é sério, a palavra de Deus. Porque você sabe, o que Paulo está dizendo é que todas as vezes que eu tento me justificar por mim mesmo, todas as vezes que eu abro mão da graça e do favor e começo a querer me justificar baseado no merecimento, eu decaio da graça. E esse é o problema de muitos crentes. Porque quando ele faz isso, em outras palavras, ele está abrindo mão da obra de Cristo, ele está abrindo mão do que Deus fez, ele está abrindo mão do que Cristo fez, e ele está querendo se justificar por si mesmo. Para mim, Romanos, capítulo 10, versículo 1, acho que é isso mesmo, Romanos 10, 1. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo: a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles são para que eles sejam salvos. Paulo está falando, sabe de quem aqui? Judeus. Paulo está dizendo: eu queria tanto que eles fossem salvos. Eu oro para eles serem salvos. Mas aí sabe o que Paulo fala depois? Ele diz o seguinte: porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém o zelo que eles têm é sem entendimento. Você sabe, quem está dizendo o seguinte: esse povo é zeloso. Sabe o que é ser zeloso? Esse povo eles cumprem a lei, fazem tudo certinho, fazem tudo conforme combinado, fazem por onde? Fazem por merecer. Ser zeloso significa que você fez por merecer. Está entendendo o que eu estou falando? Tem crente, tem gente que faz por merecer, sim ou não? Faz, ele ora. Porque você sabe, presta atenção no que eu vou te falar agora. Isso é o problema. É que tudo, às vezes, na vida da igreja pode se tornar moeda de troca em relação a Deus. Sabia? Oração pode tornar moeda de troca. É quando eu começo a achar que é pelo tanto que eu oro. Eu falo por isso que eu já fui assim, meus irmãos. Eu pensava que eu teria de Deus, ou eu me aproximaria dele porque eu orava muito. Ou porque eu jejuava. Não estou dizendo que você tem que fazer essas coisas, não. Mas uma coisa é você fazer isso com o entendimento de que você o faz por uma questão de intimidade, de graça, de relacionamento. Mas outra coisa é quando você usa isso como moeda de troca. Eu vou fazer muito porque se eu fizer muito o Senhor vai me dar. E não funciona. Está entendendo o que eu estou falando? Então a Bíblia fala que eles tinham um zelo, mas o zelo deles era um zelo sem revelação. Fazia, mas não tinha revelação da graça. Está entendendo ou não? E aí ele diz mais: porquanto, verso 3, desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer o quê? A sua própria. Qual que é o nome disso, meus irmãos? Você sabe, a gente fala muito disso aqui. Justiça própria. É isso que ele está falando. É quando você abre mão da justiça dele, presta atenção, e quer estabelecer a sua própria. Eu vou determinar a maneira de me aproximar de Deus. Deus está falando, é pela graça. É de graça, eu te dou. É seu. Mas aí você quer determinar
Tá vendo? Você quer fazer por onde? Então, decair da graça é quando eu acho que eu vou me aproximar porque eu fiz por onde? Porque eu fiz por merecer. E não é assim que funciona. Mas sabe qual é o problema? É que a justiça própria é uma praga nas nossas vidas. Vou falar para você, meu irmão, se tem algo que é uma praga nas nossas vidas, esse algo se chama justiça própria. Porque é por meio dela que, infelizmente, presta atenção, os homens caem da graça. Saem da graça de Deus. E aí, por saírem dessa graça, eles não experimentam do favor que Deus tem para eles. Volto lá para Hebreus capítulo 12. E aí é interessante, olha o que diz a Bíblia, vamos continuar, então presta atenção, que você entenda. Só parei aqui para falar sobre justiça própria. Então ele diz o seguinte, verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça. Tem como separar da graça ou não? Através do quê? Justiça própria, amém? Estabelecer a própria justiça, é o que ele fala. Nem haja, aí presta atenção, aí ele fala o resultado. Sabe qual que é o resultado? Quando eu saio da graça, quando eu decaio da graça e estabeleço minha própria justiça, duas coisas acontecem aqui. E eu quero encerrar com isso, para você entender o que eu estou querendo falar. Falei tudo isso aqui para chegar aqui, nesse ponto. Duas coisas acontecem. Olha o que diz a Bíblia. Primeiro, para que não haja raiz de amargura. Presta atenção. Lá no verso 14, o que ele falou? Que nós tínhamos que ter paz com todos os homens, sim ou não? O que tira a paz com todos? Amargura. Ressentimento. É possível ter paz quando há amargura, meu irmão? Não tem jeito. Se tem problema, se tem ressentimento, se tem qualquer coisa, acabou a paz. Sabe o que é interessante? Aqui ele está dizendo o seguinte, que porque eu decaí da graça, o resultado de decair da graça foi o quê? Foi que surgiu em mim uma raiz de amargura. E esse é o problema. Muitos homens, acreditem em mim. Por quê? Porque eles tentam se justificar por meio das obras, porque eles querem fazer do seu jeito, porque eles tentam se aproximar de Deus, achando que é através do que eles fazem. Quando eles percebem que não é, e que as coisas de Deus são pela graça, independente do que eu faço, e aí ele começa a ver que o outro também está recebendo, aí isso vai gerar o que nele? Amargura. O que o outro está recebendo? Fez nada para merecer. Você sabe? Lá em Romanos, no fim de abril, nós temos tempo, Romanos capítulo 10, eu comecei a ler. Se você for ler o final da história, Romanos 10, não, Romanos 9, acho que é isso mesmo. Romanos 9, no finalzinho ali de Romanos 9, Paulo fala que a graça de Deus foi um tropeço para os judeus, sabia? Sabe por quê? Porque eles achavam que se aproximavam de Deus através do quê? Do merecimento. E fizeram por merecer. Mas quando eles viram que a graça alcançava até quem não merecia, o que aquilo gerou neles? Amargura. Viu? Quando alguém está recebendo algo perto de você, e você acha que merece, você acha que era você. Quantas vezes isso pode acontecer conosco? Você fez por merecer, achava que seria você, mas de repente Deus não escolheu o outro. Tem um exemplo na Bíblia, não vai dar tempo de nós lermos ele, mas eu gosto muito desse exemplo. A história dele está lá em 1 Reis, capítulo 1. Tem um homem chamado Adonias. Adonias, não sei se você sabe, ele era filho de Davi. Um dos filhos de Davi. E a Bíblia fala que Davi estava quase morrendo. E aí, presta atenção, Absalão tinha morrido, né? Aminon também tinha morrido. Então o próximo rei na fila era quem? Um homem chamado Adonias. Na fila. Mas presta atenção, Deus havia escolhido outro. Sabe quem que Deus havia escolhido? Salomão. Mas sabe qual que era o problema de Salomão? Salomão
além de não ser o mais velho, não estava na fila, ele era filho da adúltera. Sabe Batseba? A história de Salomão não era muito boa. E a Bíblia fala que Adonias era alguém que ele tinha certeza que ele seria o próximo rei. E a Bíblia fala por quê? Porque ele era bonito, tinha cara de rei. Já viu gente que tem cara? Aquele negócio, fulano tem cara de líder, vou levantar ele. Fulano, né? Tem gente assim. E se eu falar para você que Deus não levanta pela cara? Deus não levanta, eu não estaria aqui, né? Se Deus pela cara, graças a Deus por isso. Deus levanta porque o cara é bonito. Deus levanta porque, não é isso. Mas aí ele achava que seria ele, porque ele tinha porte de rei, ele era o próximo na fila, e pasme, ele tinha o apoio do povo. O povo queria ele como rei. Mas sabe o que Deus faz? Deus levanta outro no lugar dele. Deus levanta Salomão. Depois dá uma olhada na história que você vai achar até graça. Sabe o que é pior? Ele faz uma festa para se intitular rei. E aí ele faz uma festa para se autoproclamar rei. E aí Davi levanta Salomão. E aí sabe o que acontece? A Bíblia fala que vai um cara lá avisar ele: ô, você está fazendo essa festa aí, mas seu pai acabou de levantar outro. Como é que você acha que esse cara ficou? Ele ficou mal demais. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o coração dele se encheu de amargura. Já viu quando você tinha certeza que era você? Sabe por quê? Porque você merecia. Mas aí Deus foi lá, colocou o que não merece. Isso gera essa raiz de amargura. Por quê? Porque eu estava achando que era baseado no que eu faço. Eu estava achando que era baseado naquilo que eu estava fazendo. E essa que é a verdade. Por isso, presta atenção. Precisamos de ter o entendimento e a clareza de que não é baseado nisso. Mas vamos continuar, diz a Bíblia. Olha o que a palavra fala mais. Raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Esse é o problema. Sabe qual é o problema da amargura? É que ela não fica só em você. Gente amargurada sempre quer contaminar alguém, sim ou não? E hoje mais ainda, não é verdade? Nós vivemos hoje na era das redes sociais. O que as pessoas usam das redes sociais para jogar o veneno. Você abre lá, tem fulano falando, igreja, não sei o quê, Sabe o que é isso? Gente amargurada. Quantas e quantas pessoas saíram do nosso meio hoje para amargurados? E eles ficam usando as redes sociais para nos alfinetar. Estão focados na coisa errada. Cheio de amargura. E o problema é que isso contamina. Porque deixa eu falar uma coisa, não ouça tudo, sabe? Não veja tudo, não curta tudo que você vê lá na internet, meu irmão. Vou falar uma coisa para você, a internet tem muita coisa ruim, disfarçada de espiritual. Sabia? Tem muita morte lá. E as pessoas gostam de, às vezes, apoiar, principalmente quem fala mal da igreja. Vou falar uma coisa, não apoie quem fala mal da igreja. São tiros no pé, você é a igreja. Essa que é a verdade. Mas às vezes a gente é amargurado. Aí ele continua dizendo: e por meio dela muitos sejam contaminados. E aí presta atenção, é aqui que o negócio fica interessante. Vou encerrar com isso. E nem haja algum impuro. Olha que coisa interessante. Presta atenção, duas coisas. Lembra que eu falei que são duas coisas? Primeiro ele fala: tenha paz com todos. Não é verdade? Mas ele fala que a justiça própria vai produzir o quê? Amargura, e vai tirar a sua paz. Sim ou não? Mas depois ele fala: seja santo, santificação. Mas aí ele fala também que a justiça própria, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas se eu falar para você que as duas coisas que surgem quando eu decaio da graça é pelo caminho da justiça própria. A primeira coisa é a amargura. Mas sabe qual que é a segunda? A impureza. Olha o que o autor fala: nem haja algum impuro ou profano. Como foi quem? Esaú. Aí ele dá um exemplo. Ele fala: olha, Esaú foi impuro, foi profano. E sabe uma coisa interessante? Que, como eu disse para você, presta atenção, é como se fosse uma sequência. Eu não sei se você sabe, mas Esaú foi alguém que viveu isso aqui. Por que Esaú viveu isso aqui? Porque Esaú era alguém que ele tinha o direito de ser o primogênito. Mas eu não sei se você sabe, ele perdeu. Aí fala: pastor, ele perdeu porque ele trocou. Também. Mas é interessante porque antes de ele trocar, a Bíblia fala que Deus já havia escolhido
Já havia escolhido Jacó no lugar dele. E aí, quando você coloca Esaú e Jacó do lado, sabe uma coisa interessante na vida dos dois? É que Jacó parecia que era mais terrível. Jacó aprontou mais, ou não? Mas Deus escolheu ele. Não escolheu Esaú. E aquilo provavelmente gerou em Esaú o quê? Amargura. Mas sabe o que a Bíblia fala mais? Que depois que ele deixou aquela amargura entrar no coração dele, sabe o que ele foi fazer? Ele foi se envolver com mulheres. Mulheres de outras tribos, de outros lugares ali. Em outras palavras, ele foi para a impureza. Porque isso é uma sequência. Então presta atenção. Começa com a raiz de amargura, mas no final é a impureza sexual. Sabe por que muitos não conseguem sair da impureza sexual? Acredite em mim. É porque em algum momento eles se deixaram levar pela justiça própria. Isso mesmo. Eles estão tentando se justificar por meio de obras. Deixaram de olhar para quem? Para Cristo. Deixaram de olhar para a obra dele. Deixaram de olhar para aquilo que ele fez. E isso se torna um problema grave. Se torna algo muito sério. A equipe de louvor, pode subir, por favor. Porque, sabe, presta atenção. Essas são as duas coisas que acontecem quando nós entramos pelo caminho do merecimento. No primeiro momento, nós deixamos levar pela amargura. Mas depois nós acabamos deixando levar também pela impureza sexual. Sabia? E isso às vezes é um problema no meio da igreja. Ainda mais na era de hoje. Vemos uma era hoje onde a pornografia está disparada. Em todos os lugares. E acredite, tanto homens como mulheres acabam se tornando escravos dela. Mas sabe por quê? São escravos? Porque acredite em mim, em algum momento se deixaram levar pela justiça própria. Em algum momento deixaram de olhar para Cristo. Em algum momento deixaram de olhar para a justiça. E você sabe, uma das coisas que nos faz e nos diz que nós deixamos de olhar para a justiça de Cristo é quando nós não temos a revelação do quanto o Senhor nos ama e do que Ele fez por nós. Mas quando eu tenho essa revelação de que eu sou amado pelo Senhor, de que Ele é a minha justiça, eu quero falar para você, sabe qual é o resultado? O resultado automático na minha vida, presta atenção, é que eu começo a vencer essas duas coisas. Eu começo a vencer a amargura. Eu começo a vencer a impureza sexual também. Essa que é a verdade. Eu quero encerrar dentro de uma última história. Está lá em Lucas, capítulo 15. Talvez essa é uma história que você conheça ela. Lucas, capítulo 15, verso 11. Eu sei que talvez alguns podem falar, pastor, mas Esaú era do Antigo Testamento. Ele não estava na dispensação da graça, como nós cremos e esperamos. Mas é interessante porque a Bíblia também nos dá um exemplo de alguém que passou por isso no Novo Testamento. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, nós temos uma história que você deve conhecer ela, a história do filho pródigo, lembra? Dessa história? Eu sei que muitas vezes nós focamos muito no filho pródigo, não é dele que eu quero falar hoje, amém? Eu não quero falar dele, eu quero falar do irmão dele. Porque, como eu disse para você, esse é o problema. É quando alguém que não merece, na sua cabeça, começa a ter, já viu? O erro de Adonias foi achar que ele seria isso ou não. Mas sabe qual foi o resultado? Ele entrou por esse caminho. O erro de Esaú também foi achar que merecia, sabia? Mas sabe qual foi o resultado? Entrou por esse caminho também. E o irmão do filho pródigo foi a mesma coisa, porque a Bíblia fala que o irmão do filho pródigo, não sabe a história, ele pecou, viveu absolutamente, errou, papapá, aquela coisa toda. Um dia ele caiu em si, voltou. E quando ele volta, a Bíblia fala que o pai sai ao encontro dele correndo, desesperado, cheio de amor para ele. E ao invés de tratá-lo com lei, ao invés de tratá-lo, puni-lo pelo que ele fez, não. A Bíblia fala que o pai dá uma festa para ele. O pai espera ele com
Mas olha o verso 25, presta atenção. Ora, o filho mais velho, estiver o dia todo no campo, sabe o que ele estava fazendo? Trabalhando. O outro estava aprontando, senhor não? O outro aprontando, chegou, tem uma festa. O outro estava trabalhando, tinha festa nenhuma para ele. Isso é terrível. E quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: o que é isso que está acontecendo aqui? Porque você sabe, quando você vê alguém recebendo graça perto de você, e você não está recebendo, você acha que merece, sabe o que você vai fazer? Você vai criticar. Que negócio que é esse? Sabe, precisa de tudo isso, né? Essa festa toda. Foi a atitude que ele teve. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, presta atenção, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, e eu nunca transgredi nenhuma lei, eu nunca fiz nada errado. Porque esse é o problema de quem acha que merece. Ele quer se relacionar com Deus baseado no que ele faz. Ele quer se relacionar com Deus, ele acha que vai se aproximar de Deus baseado no que ele fez. Ele espera uma recompensa baseado no que ele fez. Mas aí não é assim que funciona com Deus, porque não é pelo que eu faço, é pela graça, unicamente pela graça de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Não é porque eu trabalhei, não é porque eu orei, não é porque eu jejuei, não é porque eu fiz por hoje, mas ele achava isso, ele achava que ele, por nunca ter pecado. Nunca me deixe um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Esse é o problema, ele acha que merece. Deixa eu falar para você, meu irmão. Acredite em mim. Esse caminho é perigoso. Esse caminho é mortal, letal. Muitos, infelizmente, quando entram por esse caminho, acredite, sabe, eles começam a se perder. E tudo começou porque ele achava que merecia alguma coisa, porque ele queria se relacionar com Deus baseado nisso. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com o quê? Presta atenção? Com meretrizes. Deixa eu te falar uma coisa. Em algum momento, a Bíblia fala que o filho pródigo se envolveu com prostituta. Mas por que ele falou isso? Sabe, isso é algo muito comum nos críticos. A maioria dos críticos critica nos outros, ou aponta nos outros aquilo que ele não é capaz de reconhecer em si mesmo. Sabe por que ele falou de meretrizes? Porque esse era o problema dele. Sabia? Porque a Bíblia não fala. Você fala, pastor, mas é claro que ele se envolveu. Tá bom, nós supomos. Mas não é porque foi dito. Mas foi exatamente disso que ele falou. De todos os problemas que esse menino se envolveu, de todo tipo de problema que o filho pródigo se envolveu, por que ele vai atacar justamente essa área? Porque essa era uma área que era problemática na vida dele. Está entendendo o que eu estou falando? Presta atenção. Tudo começa com a juízo próprio, sim ou não? Depois vem a amargura. E no final, a impureza. Isso acontece. E esse era o grande problema dele. Fica de pé onde você está. Sabe? Presta atenção. Essa é uma palavra de instrução para você e para mim também. Porque às vezes muitos querem focar no problema. Aqueles que acham que vão vencer a impureza sexual, a amargura ou coisa parecida, atacando o problema. Mas não é atacando o problema que nós resolvemos isso na nossa vida. Presta atenção. É focando na raiz. É focando na graça. É focando no que Cristo fez. Porque quando eu tenho revelação de quem eu sou, quando eu tenho revelação da graça que me foi derramada, quando eu tenho revelação de que não é porque eu faço ou deixo de fazer, mas é porque Ele fez. Porque Ele me deu. Você sabe o resultado? É que eu vou viver uma vida vitoriosa. A forma de vencer a pornografia na sua vida não é lutando, não é enfrentando. Acredite em mim. É tendo revelação de quem você é. É tendo revelação da graça que
foi derramado. Muitos não experimentam o desfruto dessa graça, porque querem se relacionar com Deus, baseado no merecimento. Mas eu quero te falar uma coisa. No fundo do fundo, nenhum de nós merece coisa alguma. Não merecemos a graça. Não merecemos o favor, não merecemos o seu amor. Uma das coisas mais tremendas de entendimento que nós sempre temos, nós não merecemos o amor de Deus. Essa é a verdade. Você nunca vai chegar no ponto de merecer, sabia? Hoje eu mereço. Porque eu quero te falar uma coisa. Ele nos amou dessa forma, sem merecer nada. E é por isso que, uma vez que eu tenho entendimento, que eu me aproximei dele, eu fui até ele, não pelas minhas obras, porque a grande verdade é essa. Se você for olhar a história do filho pródigo, presta atenção. A Bíblia fala que o filho pródigo, ele nem voltou para o pai, porque ele amava o pai. Sabia? Ele voltou para o pai porque ele estava com fome. Já viu? Aí você fala, esse é sem vergonha mesmo, né? Nem voltou porque amava, voltou porque estava com fome. E aí você acha que o pai, na hora que ele voltou, o pai, moleque, você está voltando só porque você precisou, né? Não foi essa a atitude do pai. Porque a grande verdade é essa, que nenhum de nós foi ao pai que amávamos a ele. Na verdade, nós éramos inimigos dele. A Bíblia fala que ninguém busca a Deus. Estávamos todos aí desgarrados. Éramos inimigos, não queríamos a Deus. E se viemos até ele, acredite, foi por uma necessidade. Foi porque um dia reconhecemos a necessidade que tínhamos e descobrimos que sem ele nada seria e precisávamos dele. Então nós viemos até ele. Mas você sabe, como ele nos recebeu com os braços abertos. Independente da motivação da qual nós viemos, eu quero te falar. O Senhor não olha a nossa motivação pelo que viemos. Essa que é a verdade. Ele só olha pelo fato que nós temos vindo. E por que nós viemos, agora podemos estar aqui e dizer, eu não estou aqui porque eu mereço. Na verdade, ele me trouxe, ele me atraiu. E eu estou aqui apenas para experimentar dessa graça na minha vida. E por meio dessa graça eu posso receber santidade. Oh, meu irmão, feche seus olhos aonde você está. Oh, eu quero orar por você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, dai-nos revelação do Teu amor. Dai-nos revelação da Tua graça. Dai-nos revelação do Teu favor. De que nós não estamos aqui porque merecemos. Não estamos aqui porque fizemos por onde. Não, estamos aqui unicamente pela graça. Porque o Senhor um dia nos atraiu com portas de amor. Por isso, livra-nos de decairmos da Tua graça. Livra-nos da justiça própria. Livra-nos de querer nos aproximar de Ti pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Não, Senhor. Nós queremos estar em Ti pela graça. Ó Deus, não deixe que Teu favor, não permita que nós venhamos sair do Teu favor, da Tua graça, do Teu amor sem fim. Comece a orar nessa hora, meu irmão. Peça ao Senhor que te abra os olhos. Peça ao Senhor que abra os seus olhos, para que você possa ter o entendimento de que você é amado. De que Ele te amou tanto, que atraiu, que trouxe você aqui. Não é porque eu mereço, não é porque eu fiz, é pelo que Ele fez. E hoje eu posso ter acesso a essa graça, a esse favor imerecido. Oh, sim, Pai. Aleluia. Glória a Deus, amém, meu irmão? Sabe, eu quero encerrar te dando uma palavra. Eu sinto falar isso a você nessa noite, antes de você ir embora. Você sabe, o filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, a Bíblia fala que o pai deu 3 coisas para ele. A primeira coisa é que o pai colocou outra roupa nele, porque a roupa dele fedia porco. A roupa dele era a roupa do pecado. E o pai fez, ao dar aquela roupa para ele, não sei se você sabe, mas roupa na Bíblia
nos fala de justiça. O Pai estava dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje eu quero te falar a sua justiça e a minha justiça. Porque o Pai pegou a roupa dele e colocou no Filho para dizer: quando olharem para você, não vão ver você. Sabe quem que eles vão ver? Eles vão ver eu. Eu sou a sua justiça, sou eu que justifico você. Em outras palavras, ele está falando: não tem nada, sabe? Não interessa o que você fez, não interessa o seu pecado, não interessa o seu passado, nada disso interessa mais. Eu te dou uma nova roupa. A segunda coisa que ele fez foi colocar um anel dentro dele. Sabe o que aquele anel significa? Aquele anel significa que ele é filho. E aquele anel dava acessos que outros não tinham. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou te dando acessos que outros não têm. Acesso ao quê, pastor? Acesso à graça. Hoje você pode desfrutar da graça e do favor de Deus aonde você for. Eu quero te falar, você pode experimentar o favor na sua vida, não pelo que você fez, não pelo que você é, mas porque você tem um anel no seu dedo. E esse anel significa que você é filho. Você sabe, presta atenção, a roupa resolveu o problema do passado, o anel resolveu a questão do presente. Ele está dizendo: no presente eu te dou pleno acesso à graça. Mas a última coisa que ele fez é que ele colocou sandálias novas nos pés. Sabe o que a sandália significa? Presta atenção. Se a roupa tem a ver com o passado e o anel tem a ver com o presente, a sandália tem a ver com o futuro. Ele está dizendo: a partir de hoje eu quero te falar, eu vou guiar todos os seus passos. Estou garantindo o seu futuro. E eu quero dizer que o seu futuro é de fato sensacional. Eu tenho coisas poderosas guardadas para você. E você vai desfrutar disso tudo que eu sonhei e planejei para você. Porque maiores são os meus sonhos e os meus planos a seu respeito do que o que você planejou até hoje. Oh, meu irmão, aleluia. Sabe, você pode sair daqui dessa noite cheio dessa verdade poderosa. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua semana. Em nome